Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre o processo de autoconhecimento e protagonismo num percurso de autocura. Todo processo de autoconhecimento supõe uma genuína motivação em mergulhar naquilo que está para além da obviedade das minhas atitudes, dos meus desejos, e no sentido de tentar descobrir as reais motivações, estruturas não clarificadas de natureza emocional, mental e até mesmo espiritual. Então o desafio é muito grande. Dentro do modelo ortodoxo de ciência, uma ciência causal determinista que se ocupa das consequências no plano físico e tridimensional, isso fica mais fácil. Porque, obviamente, você está fragmentando parte desse processo de conhecimento. Quando você migra desse momento final, onde você está se deparando só com as consequências que estão, às vezes, no mundo meramente físico, e quando muito, num emocional que eu consigo relacionar ao físico. Vou dar um exemplo. Essas questões que são tratadas sobre a figura dos transtornos e das, entre aspas, patologias mentais, onde você consegue conectar algum déficit relacionado a algum tipo de hormônio a uma modificação no seu estado emocional. Isso é mais simples, é um processo simplificado porque a ciência consegue mensurar, nosso modelo de ciência consegue mensurar isso em alguma medida. Agora, quando você amplia e sai desse espaço fragmentar ou fragmentário para tentar observar esse processo de uma maneira mais abrangente, aí o desafio é bem maior. Por quê? Porque você está integrando a essa dimensão causal determinista de natureza meramente física, tridimensional e visível a outros aspectos que dentro desse nosso modelo eles foram negligenciados por essa ciência oficial. Outros modelos de conhecimento trabalham com essas dimensões. Quando você sai, por exemplo, para uma dimensão ou um processo meditativo, onde você substitui essa ideia da descrição e da análise para o esvaziamento, a intuição e a percepção, muda completamente a maneira com a qual você está enfrentando aí essa dimensão no mergulho aí em relação a si mesma. O processo de autoconhecimento, a gente pode situar dentro dessa dobradinha, né? Você pode tentar levar um processo de autoconhecimento dentro de um modelo oficial, um paradigma oficial, inclusive com acesso e aporte a um terapeuta que vai classificar, determinar, colocar numa caixinha da visão dele, ou a partir da visão dele sobre a sua psique, sobre o seu estado de alma, de espírito, de emocional, enfim. Ou então dentro de um outro modelo, que ele realmente ele é bem profundo, que é um mergulho feito por você mesmo. E aí a grande dificuldade, essa dificuldade inicial, ela tem esse susto, né? Quem eu sou, o que está realmente por trás de tudo aquilo que eu elaboro, quem está cometendo esse ato, né? Por exemplo, às vezes, é um ato falho, eu queria dizer uma coisa, mas eu não disse, ou então, eu disse sem querer, o que significa isso? Sob a perspectiva de sintonia entre o pensar, o falar, o agir e o viver. É justamente essa incongruência trazida por essa fragmentação dentro desse processo, que nós, sobretudo no Ocidente, nós nos adestramos a percorrer. E não um outro processo que é um processo bastante profundo em relação a eu observar quem é que está tomando essas decisões por mim. Decisões que na verdade eu não queria, porque a minha alma pede outra solução, mas no decorrer do percurso eu me perco e falo, faço e penso coisas que eu não queria ter pensado. Mas de onde elas vêm? Justamente desse grande acervo, dessa caixa de Pandora, que nós manifestamos ao mesmo tempo.
nesse cabedal de incongruências, de congruências, nessa efervescência aí de sistemas de crença que estão aqui por trás alimentando e criando toda essa minha elaboração no mundo da matéria. Eu trouxe para vocês hoje 2 livros que me ajudaram bastante. Um primeiro livro se chama O Efeito Sombra. Ele foi escrito pelo Deepak Chopra, que é um médico indiano radicado nos Estados Unidos, e a Debbie Ford e a Marianne Williamson. É um trabalho que é interdisciplinar, que envolve tanto medicina, psicologia, um pouco aí de neurociência, neurobiologia, um pouco assim de psicanálise também. Esse livro é muito interessante, ele está inclusive disponível, eu acho que em PDF por aí. No caso, eu adquiri, que eu achei bem interessante. O efeito sombra faz referência a esse estágio inicial da nossa contemplação em relação à nossa psique, né? Nós sempre estamos tendendo e querendo acessar o melhor que existe dentro da gente, mas às vezes existe aí um escorregar. O que é esse escorregar, né? O que seriam essas sombras, né? Essas tão temidas sombras, sombra e luz, essa dobradinha aqui na contemporaneidade é muito mencionada, né? Ora a gente quer evitar a sombra para deixar a luz adentrar e iluminar os nossos caminhos espirituais, ora a gente abraça a sombra para justamente compreender essa nossa porção não desejada, aquilo que eu não quero ver e que eu coloco no quartinho de despejo. Então, o processo de autoconhecimento supõe, no mínimo, a percepção de que existem esses estados. E tudo bem eles existirem, porque eles fazem parte da contingência humana, da percepção sobre como nós vivenciamos o nosso aqui e agora. Medo, receio, também esperança, amor, autoafirmação. Todos componentes de um processo muito mais amplo. Então, percorrer esse percurso de autoconhecimento é não evitar olhar, é simplesmente encarar de frente essas parcelas que estão presentes como componentes circunstanciais desse nosso percurso e olhá-las de frente, observando-as cada vez mais e dentro desse processo de observação, clarificando-as. Nisso consiste esse passo a passo num caminho mais amplo de autoconhecimento. Esse é o primeiro livro. O segundo livro eu achei muito legal, muito interessante. O nome dele é Doença como Símbolo, mas do mesmo autor também tem um livro chamado A Doença como Caminho. É do Rutger Dawk. Ele é um médico, né, ou seja, ele está dentro do paradigma oficial. E ele, juntamente com um terapeuta, um colega dele, eles fazem uma espécie de enciclopédia ou um catálogo de somatizações, né? Ou em que aspectos a eclosão de eventos não clarificados dentro da minha psique vai desencadear ou fazer eclodir algum processo no mundo físico na chamada patologia. Ou, como a gente menciona, na dissintonia entre esse eu corporificado, organicamente situado e uma esfera superior de consciência que está ao mesmo tempo habitando. E esse ao mesmo tempo é interessante, a gente pode falar isso sobre um paradigma quântico de natureza dual, de partícula e onda. Então, como a gente se percebe mais enquanto partícula, dimensão física e não percepção de onda, energia em movimento, a gente tende a colocar muito mais importância e relevo nesses processos enquanto doenças que eclodem no mundo físico. Eu tomo um remédio e vai passar. Ou quando muito faço uma terapia integrativa entre alguns aspectos da psique e aí espero. No processo de autoconhecimento, essa pré-percepção ou essa percepção propriamente dita de que eu não sou meramente esse boneco, essa organicidade tridimensional, mas eu estou contingencialmente, isso já é um primeiro caminho.
juntamente com a necessidade de se situar enquanto um responsável pelas suas ações, e não uma pessoa ou um ente, né, que recebe impactos e apenas reage. Então, nesse aspecto, saber da sua sombra e saber como essa sombra desencadeia processos internos, uma sinusite, uma hepatite, e claro, não é simplesmente ir para um catálogo e falar, bom, eu tenho hepatite, logo é o meu fígado que está explodindo. Não, não é isso. Porque isso também é utilizar o mesmo modelo causal determinista, é se observar ao longo do percurso. Então é um trabalho que comporta uma mini cientificidade. Eu vou ser cientista da minha própria alma. Então, a partir dessa percepção, eu convido a todos e a todas começarem a se observar mais no cotidiano dos seus dias, naquilo que vem a ser um aborrecimento. O que eu estou fazendo com o aborrecimento? Eu estou tentando me convencer no aborrecimento a superar só no plano da mente? Será que isso não foi para algum lugar dentro do meu corpo? Esse é um primeiro aspecto a ser considerado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês coloquem aí o like de vocês e compartilhem esse vídeo. Meu propósito aqui é compartilhar uma senda que tem dado muito certo para mim, tem me trazido muita plenitude, mesmo diante de dias que são dias bem difíceis. Um beijo grande para vocês.